O Brasil está indo na contramão do mundo. Se Enéas Carneiro tivesse vivo, ele massacraria esses socialistas enrustidos, que muitos dizem ser os salvadores da pátria. Bolsonaro e General Mourão, traidores de nossa nação. Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no dia 20 de abril de 1998, Enéas disse: sucessão presidencial. Candidato se define como nacionalista e diz que PSDB e PT são faces da mesma moeda. Enéas quer retomar estatais privatizadas. Folha de São Paulo pergunta: o que o senhor critica no processo brasileiro? Enéas responde: não é uma coisa, é um leque. A abertura indiscriminada da economia aos produtos industrializados lá fora. Isso destrói o parque industrial brasileiro. Na mesma ordem de ideias, a abertura indiscriminada ao ingresso de produtos agrícolas, o que é um dos maiores fatores para a destruição do pequeno e do médio agricultor. Terceiro, a valorização artificial do real, mantida no sentido de conseguir que a inflação esteja sempre em níveis baixos. As taxas de juros mantidas em um nível que chega a ser, de quando em quando, o maior do planeta. Uma carga tributária gigantesca, que leva a maior parte daqueles que produzem a trabalhar com níveis de sonegação que são conhecidos. Folha pergunta: devo deduzir então que o senhor faria? Enéas responde: exatamente o oposto de tudo que está aí. Folha pergunta: por exemplo? Enéas responde: eu digo isso com clareza. Só há uma saída: ruptura com o sistema financeiro internacional. Quando digo sistema financeiro internacional, estou falando de um conjunto de órgãos. Isso engloba Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, etc. Eu não acredito que haja outro caminho. E, para colorir o que estou dizendo para o senhor, há uma entrevista interessante aqui, na revista Executive Intelligence Review, do Sr. Lyndon LaRouche, falando da necessidade de caminharmos para um novo acordo de Bretton Woods. Então, o que o senhor professor Lyndon LaRouche está propondo é um novo modelo mundial, um modelo em que não circulem por dia 3 trilhões em um mercado financeiro absolutamente artificial. Folha de São Paulo pergunta: o senhor reveria as privatizações? Enéas responde: sem dúvida. Por exemplo, há um trabalho extraordinariamente sério do senador Amir Lando, feito, na época das privatizações, muito antes de a Vale do Rio Doce ter sido doada, eles dizem vendida, mas foi doada. Esse trabalho mostrou que houve, sem dúvida, questões que, no mínimo, podem ser tratadas como inconstitucionalidades, por ocasião da venda das estatais. Quando o senhor pergunta, eu digo que, em chegando à presidência, volta tudo, todas as estatais. Tudo, 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 tudo. Sem exceção. Como pagaria? Com os mesmos papéis com os quais elas foram entregues. Eles vieram e voltam. Terei do meu lado a lei, sem dúvida. Folha pergunta: por que o senhor exclui PSDB e PT do seu campo de alianças e diz que representam posição diametralmente oposta à sua? Enéas responde: porque são as duas estruturas políticas mais atreladas a tudo aquilo de que me queixei. Vamos tomar um documento chamado Diálogo Interamericano. Foi fundado em 82. É fundador o presidente Fernando Henrique. Do diálogo interamericano emergem muitas considerações postas em prática a posteriori. Mais à frente, por exemplo, o Consenso de Washington tem delineadas as vigas mestras do que se chama hoje globalização. O PT tem o seu líder maior, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, indo em 92 assinar o diálogo interamericano. Então, do ponto de vista das questões maiores, PSDB e PT estão juntos. São duas faces da mesma moeda. Folha pergunta: o senhor daria um freio à globalização no Brasil? Enéas responde: o processo como está aí, do jeito que está, sim. Isso foi o que o Dr. Enéas Carneiro pregava. Ele amava seu país e queria o bem do Brasil e dos brasileiros. Mas infelizmente o povo foi doutrinado, assim como foi suas palavras nessa frase. O que mais me causa espécie, é que a impressão que eu tenho é que estou falando para um cemitério. E ele tinha razão, por mais que falamos para mortos. Ainda tem a coragem de comparar um mercenário com o Dr. Enéas.
Bolsonaro e agora junto com outro que compactuam com o mesmo golpe, entregar nossas riquezas para os ditadores do mundo. Fundamentos econômicos de hoje. Disciplina fiscal. Eu arrecado, eu gasto. E aí tem que priorizar os gastos. É a famosa escolha de Sofia. Se formos lá para o primeiro capítulo do livro do Adam Smith, da Riqueza das Nações, o que se diz? Canhão ou manteiga. Mas tem que haver uma escolha. Reforma tributária e liberalização financeira. O regime cambial e liberalização comercial. Ninguém pode temer investimento estrangeiro. Nós ainda estamos naquela... Não, vão tomar a Amazônia, vão comprar as terras na fronteira. Não podemos temer isso. Se nós não temos poupança interna, nós temos que usar a poupança externa. Privatização, sim. Desregulação, vamos liberar as coisas. E a questão da propriedade intelectual. Próximo. Nós levantarmos aqui um fuzil e falar, a Amazônia é nossa, nós vamos perder a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa pelas suas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, espaços vazios, etc. Não é mais, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear, influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região, que é muito mais producente e lucrativo para nós do que nós continuarmos a fazer uma exploração predatória das nossas riquezas. O Brasil está indo na contramão do mundo. Se Enéas Carneiro tivesse vivo, ele massacraria esses socialistas enrustidos, que muitos dizem ser os salvadores da pátria. Já me chamaram até de Mussolini. Não me incomodo, apenas me divirto. Não conheço Le Pen, não gosto destas atitudes de agressão ao ser humano e sou contra a pena de morte. Não gosto dos neonazistas, isto é barbarismo. Eu gosto de ordem, de disciplina, de respeito aos valores tradicionais, de respeito à família, à propriedade, ao Estado e à Igreja. Sou contrário à discriminação das drogas. Estas comparações me fazem rir. Elas são feitas por ignorância profunda ou por má-fé explícita. Não quero que me amem ou me odeiem. Quero que saibam exatamente o que eu penso. Na televisão, eu desmoralizo todo mundo. Em 1 minuto ou meio segundo, eu sacudo a população quando falo. Reduzo meus adversários a pó. Enéas Carneiro. Quem sou eu? De origem mínima, dediquei toda a minha vida ao trabalho e ao estudo. Fui o primeiro lugar em todas as séries do curso primário, primeiro lugar no exame de admissão, primeiro lugar em todas as séries do curso ginasial, primeiro lugar na escola de saúde do Exército, primeiro lugar do vestibular de medicina, primeiro lugar no vestibular de ciências exatas, mestre em cardiologia com nota 10 na defesa de tese. Em fevereiro, tive uma leucemia e perdi minha barba. Mas, sou deputado federal. E, com barba ou sem barba, meu nome é Enéas, 5656. A bomba atômica é fundamental. Não para jogar em ninguém, mas para sermos respeitados. É o que em geopolítica se chama dissuasão estratégica. Isto quer dizer, deixem-nos em paz. Quando se tem a bomba atômica, senta-se para conversar em condições de igualdade. O mesmo acontece com as Forças Armadas. Se eleito, irei triplicar o seu efetivo. Elas são o braço armado do povo. Enéas Carneiro. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados.
É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.